Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje é dia de tecnologia, hoje é dia de SSD. Novamente essa marca, Lexar, para quem acompanha o canal sabe que eu já testei essa marca, só que dessa linha Professional, sabe também o quanto eu me decepcionei com esse SSD, parte da decepção pelo desempenho, parte da decepção pelo valor muito elevado. Mesmo assim eu resolvi dar outra chance à marca, só que dessa vez nessa linha Ares aqui, que é um lançamento deles, que promete ter toda a confiabilidade da marca Lexar, um desempenho tão bom ou até mesmo superior a essa linha Professional e o melhor de tudo, um preço extremamente competitivo em relação a esses xing-lings da vida, que é assim que eu costumo chamar com essas marcas menos conhecidas. Nesse caso aqui é o Hikvision, né, que é uma marca que eu só conhecia do CFTV e eu utilizo muito o CFTV deles, resolvi arriscar com SSD. E os Fanxiangs, que eu comprei levando em consideração a boa reputação no AliExpress. Então dessa vez, eu não errei na questão do tamanho, né? Então para quem acompanhou o vídeo sabe que existe uma característica para todo NVMe abaixo de 1 TB, né? Nesse caso aqui 512, que é como se não houvesse um paralelismo ou um dual channel entre o controlador de memória e os blocos de memória, fazendo com que a escrita desse tipo de SSD abaixo de 1 TB seja muito baixa. Nesse caso aqui, eu cheguei a 3.000 MB por segundo. E no outro slot, lá do meu Nitro 5, né, tá ali o bichinho, no outro slot, geração 3, estava rodando esse Fanxiang geração 3, me dando uma escrita de 3.500 MB por segundo, porém ele tem 1 TB. Eu disse, nossa, paguei tão mais caro nesse Lexar para ter uma escrita inferior a esse cara aqui que custou na época R$ 170. E esse aqui beirou os R$ 500. Mas vamos levar aqui todas as considerações, valores, vamos comparar tudinho. Eu comprei 2 unidades para ficar um preço melhor, porque uma unidade vai ficar no principal daquele Nitro 5 ali e a outra unidade vai ficar aqui no meu Asus AX513, que é um barramento geração 3 apenas 2x. Então ele tem um desempenho matemático bem baixo, mas eu quero saturar de todas as formas dele até a leitura e escrita randômica, colocando um geração 4 aqui. Então vamos voltar para cá. O que é que a gente tem mais aqui de novidades? Essa case aqui para SSD, que ela aceita NVMe, né? Ela tem a compatibilidade com o B e o MK dos SSDs. Então eu só estava achando case que aceitava M2 SATA e eu estava querendo um que aceitasse o PCI Express, né? Se você colocar um e outro, você vai queimar eletricamente o SSD. Então achei esse carinha aqui, ele tem um display, tem até um touchzinho aqui que você consegue ver informações do SSD, saúde do SSD, ele é todo de alumínio, é bem pesadinho, bem legal. Vou mostrar mais sobre ele, que eu espero que ele me salve na hora de fazer a clonagem daquele sistema operacional ali. Fazer clonagem do sistema operacional no Nitro 5 é a coisa mais fácil do mundo, né? Já que eu tenho 2 slots, tenho o meu principal e tenho um secundário aqui. Coloquei o meu outro HD, faço a clonagem, coloco no principal e depois coloco o meu slave aqui do lado. Esse cara aqui é uma mãe para clonar sistema operacional. Já esse aqui não, eu só tenho um slot PCI Express e o outro já é aquele SATA 3. Então toda vez eu tinha que fazer a clonagem para o SATA 3, colocava o meu novo SSD NVMe e reclonava do SATA 3 para o NVMe. É uma demora do outro mundo. Então minha esperança é que esse carinha aqui, a BIOS reconheça ele como como um HD nativo no barramento SATA, que senão o meu clonador não consegue fazer a clonagem. Eu creio que ele vai fazer isso porque aqui no manual fala que ele tem que ser reconhecido antes no HD e entrar como online e tal. Então tem um monte de coisinha legal aqui, inclusive eu achei muito bom o manual dele. Depois eu falo mais sobre ele. De novidade também tem um pente de 32 GB, que eu vou colocar aqui no Asus, né? Ele já está começando a pedir memória para meu uso, que ele está com um pente de 16 GB e tem 4 GB soldados, então está com 20 GB. Eu estou começando a precisar de memória para ele, então comprei um de 32 GB para o único barramento dele, então ele vai somar aqui os 36 GB de memória RAM. Vamos ver se ele vai reconhecer, não vai dar tela azul, vai ser tudo certinho. É a mesma memória, né, do pente de 16 GB, inclusive que eu estou usando no Nitro 5,
que é da linha Kingston, né? Aquela HyperX da vida. Então vamos ver se vai dar tudo certinho. Aqui vieram os dissipadores, veio uma peliculazinha para colocar na case, né? No SSD que você colocar na case. Esses dissipadores que eu não vou utilizar aqui no Lexar. O que é que eu tenho mais aqui? Eu tenho o meu Western Digital nojento que veio com o Nitro 5. Ou SSDzinho ruim, viu? Mas vamos em frente. Tenho meus dois Fanshangs aqui, um geração 3 e um geração 4. E eu comprei esse geração 4 aqui especialmente para rodar no barramento geração 3. Durante os testes eu verifiquei que o SSD geração 4 rodando no barramento geração 3, você tem um aumento significativo da leitura e da escrita randômica. Então, para quem não está muito confortável ainda com isso, a gente tem nos nossos testes, né, do Crystal Disk Mark, por exemplo, a gente tem escrita e leitura randômica e a linear. A randômica é como se ela fosse melhor para simular o nosso dia a dia, o nosso uso real do computador, já que tudo dentro do HD, do sistema operacional em si, da memória, ela está partida, né? Então a gente tem um indexador de memória e ela vai buscar em várias partes do HD. Já a leitura e a escrita linear é aquela sequencial, onde tudo está bonitinho, é o mundo real, que não é o nosso caso. Por mais que o sistema operacional hoje ela tenda a fazer uma defragmentação do HD, colocando tudo na sua devida ordem, um pouquinho de uso é o suficiente para embaralhar tudo. Então eu notei isso, no geração 4, no barramento geração 3, essa leitura escrita randômica, ela aumenta significativamente, tá? Então foi por isso que eu comprei esse carinha aqui. Ah, eu esquecendo de um detalhe importante, os valores, né? Então um dos princípios que eu me baseei para comprar novamente essa marca foi o seu custo, e eu terminei passando batido nesse detalhe. Então vamos recapitular aqui o preço de todo mundo e vamos ver se esse preço é competitivo de verdade. Então, para quem lembra, né, cerca de 6 meses atrás eu comprei esse Lexar aqui geração 4 por próximo dos R$500, apenas 512 GB. Nessa mesma época eu comprei esse Fanxiang aqui de 1 TB, geração 3, por R$190. Houve os testes, eu me decepcionei com a escrita desse cara, então fui procurar um geração 4, barato, né? Já que esse daqui de 1 TB beirava os R$800, isso era muito caro. Então eu achei esse cara aqui, próximo dos R$420, da Hikvision, conhecia da marca de CFTV e resolvi arriscar. Muito bom, muito legal. Eis que, recentemente, a Lexar lança essa série Ares aqui com um preço, aí pasmem, eu consegui comprar, por isso que tem dois, por R$525, os dois. Então divide aí, vai dar em torno de R$262,50, eu acho que dá exatamente esse valor. Vamos arredondar, R$260. Então, aqui eu tinha R$500, aqui eu tinha desse geração 4 da Hikvision R$420 e aqui eu tenho R$265. E aí, é competitivo ou não é? Geração 4 de 1 TB Lexar? Então, maravilha, né? Mas vamos dizer que você fosse comprar um, se não fosse olho grande como eu, para cupom, que eu comprei dois por causa de cupom. Então, vamos dizer que você fosse comprar um. Hoje ele está em torno de uns R$290 mais ou menos. Ainda assim, eu acho muito competitivo, já que você vai comparar ele diretamente com esses Xing Lings. Para você ter ideia, eu comprei esse Fanxiang aqui geração 4, que não é esses topados, 5.000, na casa dos 5.000 megabytes de leitura e escrita. Eu comprei ele por R$225. Olha que coisa. E esse cara geração 4 Lexar por R$265 é uma grande compra, não é isso? Então, realmente, foi por esse motivo que eu voltei a comprar, certo? Outra coisa também é essa case aqui, para quem procura uma case para NVMe, né, PCI Express, e não o M2 SATA apenas, esse daqui foi o mais baratinho que eu achei. Dessa categoria, com display, toda a dissipação de alumínio, esse carinha aqui foi R$105, salvo engano. E eu só achava dele, nos outros vendedores, de R$130 para cima. Então o link que eu vou deixar aí na descrição, não sei se ele ainda está com esse mesmo valor, eu vou deixar o link exatamente do vendedor que eu comprei. Os Lexar também eu vou deixar o link do vendedor que eu comprei, é vendedor legal, que declara um valor menor, então se for pego na fiscalização, passa numa boa, esses daqui passaram direto numa boa, então é isso. Custo vocês já viram que não tá implacável, né? Essa série aqui da Lexar. Então vamos agora para os testes, vamos ver se realmente ele é bom
Porque se for bom, vai ser um custo-benefício do outro mundo. Vai superar todos esses xing-lings aqui que eu já postei. Então, preço bom, o que é que a gente quer agora? Desempenho, né? Então, bora para os testes. Qual é a metodologia que eu vou utilizar aqui? Eu vou rodar o cristal de Schmark naquele padrão dele com os SSDs antigos, né? E nessa situação que vocês estão vendo, rodando meu sistema operacional cheio de coisa instalada e abarrotado de arquivos. Vou fazer a clonagem do sistema operacional, ele vai ficar igualzinho do jeito que está os SSDs antigos e vou rodar novamente o cristal de Schmark. Eu acho que essa é a melhor forma de fazer esse teste. Nada de colocar ele ali como slave, descansadão, sem nenhum arquivo e tal. Então, vamos recapitular o que tem todo mundo aqui e vamos para o teste. Lembrando, está todo mundo aqui descansado, nada roubando de disco, nada roubando de CPU. No Nitro 5 eu tenho um barramento Gen 4 rodando o Hikvision geração 4 também. Aqui eu tenho um barramento geração 3 rodando o Fenxiang geração 4, mas esse carinha aqui vai permanecer desse jeitinho. Aqui no Asus X513 eu tenho um barramentozinho bem safadinho, né? É um geração 3 com multiplicador X2. Lembrando que eu não tenho outro slot PCI Express, eu tenho só um SATA 3. Então a clonagem desse cara aqui é uma tortura. Por isso que eu espero, estou torcendo muito para que esse carinha aqui seja reconhecido na BIOS como um HD nativo, para eu fazer essa clonagem bem rápido. Para vocês é tranquilo, né? Para mim aqui eu vou entrar madrugada dentro fazendo isso tudinho. Mas vamos lá, vamos para o teste, vamos para o resultado e vamos ver se o negócio é realmente um bom custo-benefício. Pronto, pessoal, primeira parte do teste aqui, ainda com o HD Hikvision, a realidade é essa. Salvei, fiz 2 testes, reiniciei, fiz novamente, só para ter esses 2 históricos aqui, tá? Então, esse último teste aqui que rodou é esse print aqui. Então, a diferença de um para outro é essa. Eu fiz 2 para garantir realmente que ele está dando isso até após um reboot, certo? Esse aqui é o do Nitro 5. Agora vamos para o do Asus aqui, que eu já fiz mais um monte de coisinha. Então, vamos lá. O que é que está rodando aqui? Olha que o danadinho mostra um monte de coisa. Gostei, viu? Coloquei primeiro o Western Digital nele, ele não explodiu, então beleza. Aí me senti confiante de colocar o Lexar já aqui, porque eu vi que o Macrium, que é o meu programa de clonagem do sistema operacional, ele reconheceu como um HD nativo. Então provavelmente eu vou conseguir fazer logo a clonagem do sistema operacional diretamente para o Lexar. Isso é uma mão na roda. Aí eu estou testando aqui, fazendo esse segundo teste, porque eu achei que esse cara era tão ruim, esse Western Digital, que eu não tinha chegado ao limite de leitura e escrita desse aparelhinho. Mas cheguei, tá? Estou fazendo agora já com o Lexar e ele está dando praticamente a mesma coisa. Diferença oscilação de teste. Um pouquinho melhor aqui na escrita. Lembrando que aqui é uma geração 3 do pior que existe e aqui eu tenho uma geração 4 que, o que tudo indica, é dos bons. Então a realidade do teste aqui do Asus é essa. Vamos tirar esse carinha aqui da frente. Esse teste aqui real é esse segundo print aqui. Esse aqui, cadê? Teste 1, teste 2. É porque deu quase igual aqui, eu quase que me confundo. Então vamos lá, esse teste aqui é esse de baixo e aqui foi o primeiro teste. Mesma situação do Nitro 5, tá? Fiz 2 testes, reiniciei, fiz um teste, reiniciei e fiz outro teste. Só para ver que está tudo dando igual aqui. Não dá igual, mas está todo mundo próximo, então não tem nenhuma anomalia. Agora vamos para a clonagem do SSD e vamos fazer o teste rodando o Lexar. No final do vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre esse cara e as impressões que eu tive dele, tá? Então acompanha tudinho até o final. Então pessoal, a clonagem do Nitro 5 ainda não finalizou, mas eu acho legal passar essa informação para vocês. Aqui eu tenho a temperatura do Hikvision e aqui eu tenho a temperatura do Lexar. Já deu para perceber que o Lexar está um pouco mais quente que o Hikvision, né? Aqui a gente já está numa situação de cópia de 246 GB, então não é de agora. Os dois estão elevando a temperatura, porém o Lexar sempre um pouco mais alto. Vamos levar em consideração que o Hikvision está sendo lido e o Lexar está sendo escrito. A escrita sempre onera mais do que a leitura. Outro detalhe também, que aqui eu não fechei a carcaça do Nitro 5. Então aquele dissipadorzinho que tem na carcaça, né, ele não está tocando nos dois SSDs. Mas é uma diferença considerável de temperatura. Ali no Asus eu já finalizei e já fiz os testes. E foi bem satisfatório. Então vamos lá.
Desse lado aqui eu tenho o Fenxiang geração 3 e desse lado aqui os testes do Lexar Ares. Fiz a mesma coisa, fiz o primeiro teste, reiniciei e depois fiz outro teste. Então essa é a realidade. Já deu para perceber aqui que o ganho foi espetacular na parte randômica, na leitura e escrita randômica. Então, em ambos os casos, eu praticamente dobrei aqui a escrita, né? Mais do que dobrei, e aqui eu quase que quadrupliquei a escrita randômica dele. Fora esse último teste aqui, né? Que ele não chegou perto de dobrar, mas mais ou menos uns 70% aí de ganho também aqui na leitura. Então, realmente, aquela teoria de um SSD geração 4 no slot geração 3, você extrai o máximo do barramento geração 3. Então, bem satisfatório aqui essa troca. Falta agora só o Nitro 5 aqui finalizar a clonagem e vamos para o último teste desse Lexar. Por enquanto, tá jóia. Pronto, pessoal. Sistema operacional clonado, teste realizado. Vamos entender esse monte de informação para chegar à conclusão desse SSD. Ali no Asus a gente vê o que deu muito de boa, mas vamos ver aqui num barramento geração 4, se ele é o brabo de verdade. Então, desse lado aqui eu tenho os testes do Hikvision e aqui eu tenho os testes do Lexar. Novamente a mesma metodologia. Faço o teste, reinicio, espero tudo acalmar, refaço o teste. Então vou enquadrar aqui para ficar melhor de entender. Então vamos lá. Quanto à leitura, eu posso dizer que eu tive um ganho significativo aqui na leitura randômica, tá? Tive 3 GB, o segundo aqui eu tive 4.2. Então é um ganho bem significativo. Lembrando que eu estou na mesma situação. Eu não instalei o SSD e botei um sistema operacional novo. Eu clonei os SSDs. Então veio todos os meus arquivos, tá? Então ele está tão lotado quanto o Hikvision estava. Então a randômica deu esse ganho significativo. Na escrita, eu tive um decréscimo aqui de desempenho no primeiro teste. Já no segundo aqui, que a única coisa que eu mudo é a quantidade de interrupções e o tamanho do arquivo, creio eu que seja o tamanho do arquivo que ele manipula no teste. Então eu tive aqui um ganho bem significativo também. Já na escrita randômica, eu tive foi um pouquinho pior do que esse teste aqui do Hikvision, mas considero aqui um empate técnico. E nesse segundo teste, que a diferença continua randômica, a diferença é que ele utiliza apenas uma interrupção e uma thread, eu tive também um empate técnico. E aí, o que é que falo desse SSD? Foi mais barato do que o Hikvision, traz consigo a marca, né, e a confiabilidade da marca Lexar, e teve um desempenho tão bom e em alguns parâmetros melhor do que o Hikvision. Então, o que é que eu compraria hoje? Com certeza o Lexar. Hikvision não se torna mais a minha opção. A única coisa que eu estou tentando entender por enquanto é a temperatura. O Fenxiang, que está rodando aqui no meu segundo slot, que é geração 3, ele está rodando em idle bem mais frio do que o Lexar. Isso eu lembro que aconteceu também com esse cara, tá? Ele sempre rodava mais quente, tanto quanto contra o Hikvision, contra o Fenxiang. Aqui no AIDA 64, ficou mais fácil de entender e também desconfiar que o sensor pode estar invertido. Eu acho que o chinês lá exarou e deve ter invertido o endereçamento do sensor. Quando eu estressei o Lexar aqui, quem aumentou absurdamente foi essa temperatura, chegando a 70 graus. Creio eu que aqui seja o bloco de memória e aqui seja o controlador. Já no Fenxiang, quando eu estressei aqui o Fenxiang, quem subiu a temperatura próximo de 70 graus foi esse lado aqui do sensor. Desse lado aqui do controlador ficou entre 48 e 49, então parece estar invertido. Mas mesmo assim, quando ele está em idle, em repouso, o Lexar ainda é um pouco mais quente, né? Mas vamos ver com o uso normal se essa é a realidade, se os Xing Lings da vida eles estão mentindo a temperatura, né? Então eu lembro até que uma pessoa que acompanha o canal reclamou, né? Ele disse como é que eu recomendava esses Xing Lings e não recomendava o Lexar. Na época eu justifiquei, né, o desempenho que eu tive com esse cara, o valor que eu gastei com esse cara. Então, tá aí, voltei novamente à marca, vou permanecer com o Lexar, aqui utilizando como meu SSD principal. O Fenxiang ainda vai ficar ali como SSD secundário, né, só preciso dele para arquivos mesmo. Então é isso, para mim foi uma grande compra, o preço foi joia demais. Espero que vocês tenham gostado desse monte de teste aqui que eu fiz para ver se esse Lexar
valia a pena. Continue aí acompanhando o canal. Tem um finalzinho aí, eu vou mostrar aquele adaptador, aquela case. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o canal, deixa o like e se liga aí nos próximos vídeos. Valeu! Pronto, pessoal. Para finalizar o vídeo, falar um pouquinho dessa case aqui que eu gostei bastante dela, do desempenho. Eu acho que eu nunca tive nada USB que chegasse àquela taxa de leitura e escrita que a gente viu lá no teste do Cristal DiskMark. Então o display dele aqui dá um monte de informação legal, diz quantos terabytes já foram copiados, né? Que praticamente é isso que diz a saúde, a vida útil do SSD. Então ele dá informações também, como a quantidade de espaço livre e tal, então muito legalzinho mesmo. Ele é compatível com o M2 SATA e com o PCI Express NVMe, inclusive ele bota aqui o desenho, né? Para o tipo MK, que é o PCI Express, coloque desse jeito aqui. Até o manual deles é legal, então ele dá umas dicas aqui de como você prender. Ele fala que você não pode prender o SSD nesse parafuso aqui, quem vai prender é sempre a tampinha. Inclusive ele é compatível com os slots, com os SSDs de 80mm, 30, 42 e o de 60. Tanto que quem vai prender, quem vai fazer a fixação dele, você vai colocar essa fitinha termocondutora aqui no SSD e a tampinha que vai fazer a fixação. Então ele é compatível com todos esses tamanhos aqui. Por isso que ele não tem furação aqui de cada tamanho, tá? Então, bem legal, bem robusto. Eu ainda não sei qual é o SSD que eu vou colocar aqui. Se eu coloco esse miserável aqui, como eu vi que esse Western Digital saturou tudo que ele é capaz de fazer, provavelmente eu vou colocar esse cara, que eu nunca vou vender isso, ninguém vai querer essa porcaria. Então acho que não vale a pena colocar esse Fenxiang, que eu tirei do Asus lá, de 1 TB, só se eu quiser realmente espaço. Nem vale a pena também eu colocar esse Lexar aqui, querendo ou não, ele vai ser mais robusto que esse Western Digital. Eu acho que qualquer coisa vai ser melhor do que isso aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado também dessa case. Lembrando, ele vem com um cabinho USB-C, bem legal, tá? Né? Aqueles cabinhos safados. Então se você não tem USB-C no seu equipamento, ele também vem com esse cabinho aqui, ó, USB-C, USB 3.0 normal, de ótima qualidade. Vem com esse coisinho, parafuso, e é isso. Beleza? Vou deixar o link dele também na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado mais dessa salada de fruta de SSDs aqui. E o desempenho deles. Gostei bastante. Indico para todo mundo, tá? Antes minha indicação sempre era esse Rickvision aqui, mas com esse resultado que ele deu lá no Nitro 5, agora é minha recomendação principal. Beleza? Até o próximo vídeo. Acompanhe aí que tem bastante novidade, tá? Principalmente aquele robozinho ali da Xiaomi. Esse daqui já está triste, que ele pode ser substituído, né? O Nest Vor. Mas vamos ver. Aguarda aí e até o próximo vídeo. Valeu!